Um terceiro ponto é o autocontrole limitado, né? Quando a gente fala de autocontrole, a gente está dizendo que existe um certo conflito entre aquilo que eu quero, geralmente hoje, e aquilo que eu vou querer em algum momento no futuro. Eu ter percepção, eu ter consciência de que muitas vezes aquilo que eu quero é incompatível com o meu bem-estar de longo prazo. A imagem aqui, não sei se vocês estão conseguindo chegar aí atrás, mas é a imagem do Ulisses, né, tentando voltar para casa, mas passando pelo Mar das Sereias. E ele, ao mesmo tempo, ele quer ouvir o canto das sereias, mas ele sabe também que todos os navegantes que passaram por ali, ouvindo aquele canto, foram, né, seduzidos e lançaram o barco no rochedo. Então, o que ele fez, uma solução de compromisso para aguentar aquela... para ao mesmo tempo realizar o que ele queria, mas de alguma forma, sabendo da sua limitação de autocontrole, foi colocar a cera no ouvido dos navegantes lá, dos marinheiros, e se amarrar no mastro para que ele não pudesse ouvir e ao mesmo tempo não fosse lançado para lá. Então, essa questão do controle aparece em vários contextos, e um muito interessante, eu recomendo para vocês olharem esse vídeo, que é um barato, assim, um vídeo de 3 minutos mais ou menos, mas que vai mostrar o seguinte: como é que crianças de 5 a 6 anos lidam com o seguinte dilema: você quer um marshmallow agora ou 2 marshmallows daqui a 15 minutos? Sendo que essas crianças adoram marshmallow, todas elas, né? E ali a gente vê as estratégias que elas fazem para tentar evitar aquela tentação e conseguir a recompensa maior em 15 minutos. Algumas não conseguem, algumas conseguem. E aí o Michel, ele que fez esses estudos lá no final dos anos 60, início dos anos 70, ele acompanhou algumas dessas crianças ao longo da vida delas. E ele percebeu uma correlação muito interessante entre aqueles que conseguiam exercer o autocontrole com melhores resultados acadêmicos, melhor colocação no mercado de trabalho e também evitar envolvimento com drogas, né? Então, é alguma coisa assim, o autocontrole, ele se mostrou muito importante, né? E é uma faculdade importante quando a gente pensa na capacidade de fazer as melhores escolhas, né? Não ser tentado por aquilo que no presente pode parecer uma boa escolha, mas que ao longo prazo se mostra contrário aos nossos próprios interesses. O outro ponto também, e que a gente viu, ou melhor, que a gente viu, né? Literalmente a gente viu e percebeu de maneira diferente, quando a gente olhou para aqueles vestidos, né? Pessoas têm diferentes percepções da realidade. Muitas vezes a gente cai num certo realismo ingênuo, de achar que o que a gente vê e o que a gente percebe é o real. Mas, na verdade, a gente está olhando para uma realidade construída. É uma percepção, uma construção da realidade, uma representação. E esse quadro do Magritte, esse quadro se chama A Condição Humana. Eu acho que é uma excelente imagem para exemplificar o que a gente está falando aqui. Então, a gente, num primeiro momento, a gente pode olhar e achar que está olhando para uma janela, uma paisagem, né? E quando a gente olha com mais detalhe, a gente vê que tem um quadro aqui. Um quadro superposto à paisagem, né? Então, a condição humana é um pouco isso, né? Primeiramente, a gente acha que está olhando para a realidade, mas a gente só pode ver essa realidade mediada por uma representação. E isso tem um impacto para além da percepção. A gente está falando aqui também de modelos mentais. Né? Aquilo que nós podemos considerar a melhor escolha para um determinado grupo de pessoas pode não ser aquilo que aquele grupo de pessoas imagina. Então, muitas vezes, quando a gente formula uma política pública, nós achamos que estamos resolvendo o problema de um determinado grupo, e para aquele grupo aquilo não é um problema. Provavelmente pode ser até... O problema pode ser a solução que você está apresentando para ele. Tem um exemplo que... no relatório do Banco Mundial de 2015, que deu uma certa visibilidade grande também para o tema da economia comportamental, eles falam de um caso de um programa de distribuição de preservativos no país da África. O objetivo deles era reduzir tanto a gravidez precoce quanto doenças sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS. Só que, quando eles fizeram o enquadramento da mensagem, aquilo que o Luiz falou, como é que o enquadramento é importante, né? Eles falaram, mas ressaltaram o quê? Ressaltaram o uso do preservativo para reduzir a gravidez. E o efeito do programa qual foi? Reduzir o uso do preservativo. Contrário ao que eles queriam. Por quê? Porque naquele grupo específico, a adolescente ficar grávida, ela aumentava o status social dela e tinha uma certa proteção por conta do marido ali, né? do homem que seria o companheiro dela, a partir de se ter um filho, né? A comunidade também daria um suporte.
Então, depois que eles perceberam isso e mudaram a maneira de comunicar, ressaltando o ponto de evitar doenças transmissíveis, o uso de preservativo cresceu muito. Então, assim, às vezes a gente não está... se colocar no lugar do outro é fundamental. Né? Então, perceber que não necessariamente o nosso modelo mental ele é o único e o mais adequado para aquela situação. Né? Isso tem... Enfim, não dá para a gente entrar tanto nisso, mas eu sou tentado aqui a falar que isso tem muito a ver com o design thinking e experiência do usuário, que cada vez está mais presente também em política pública. Né? A gente se colocar nessa posição de qual é a dor que de fato você quer resolver, né? Qual é a interação daquela pessoa com aquele contexto onde ela vive, então a gente mergulhar na realidade do outro na hora de fazer o desenho de uma política pública. Outro ponto é a forte influência do contexto. Quando a gente olha para esse quadro aqui, por exemplo, nós podemos ver duas figuras. Né? E geralmente a gente olha para elas e vê um gigante raivoso correndo atrás de um anãozinho apavorado. Né? Só que já matando a charada, dando spoiler mesmo, elas são exatamente iguais. E só essa sensação de perspectiva gera uma narrativa, né? uma narrativa muito natural, né? Que leva a gente a dar um significado totalmente diferente daquilo que está de fato ali graficamente registrado. É porque a perspectiva gera para a gente isso. O contexto influencia fortemente a maneira como a gente percebe e como a gente se comporta. E um tema muito relacionado a isso é a questão da tendência à conformidade social, que o Luiz também tocou. Né? Naquele momento da decisão, né, quando você olha todo mundo indo para determinada direção, é muito mais difícil se colocar na posição de quem vai para o caminho contrário. Né? E isso pode ter um aspecto muito positivo, porque tem uma inteligência aqui, né? Aquela frase, né? Existe a inteligência nos números, né? Se todo mundo está indo para algum lugar, é bem possível que essas pessoas tenham mais informação. Né? 100 pessoas pensando juntas, talvez estejam melhor informadas do que você aqui. Ou então, se tem uma multidão de pessoas correndo, né? Se vocês estão aqui, a gente está aqui na sala, digamos que houvesse uma janela um pouco maior, e vocês vissem um monte de gente correndo lá para baixo, provavelmente vocês também teriam uma tendência a correr. Porque é possível que alguém tenha visto alguma coisa, está pegando fogo, ou aconteceu alguma coisa, e é interessante ter essa informação. Por outro lado, também, isso aqui pode levar para soluções muito ruins. Né? Vocês pensem, por exemplo, uma cultura de corrupção. Você percebe um ambiente totalmente contaminado pela corrupção. É muito mais difícil a pessoa se manter íntegra quando ela percebe que a norma social naquele conjunto, aquela situação específica, é diferente daquilo que ela mesma valorizaria. Isso tem implicações até para a gente discutir mesmo programas de conformidade, de promoção da integridade pública, enfim. Tá? E outro ponto também que a economia comportamental traz é uma distinção entre dois modos de processamento mental. Vocês já ouviram falar no rápido e devagar. Não sei se vocês já entraram muito nessa discussão. Mas, basicamente, uma simplificação muito interessante que o Kahneman faz, de uma discussão que é bem mais pesada na psicologia, é dizer que a gente tem um sistema que é o rápido e esse aqui é o sistema que é o devagar. Então, isso aqui é uma tomografia computadorizada, tridimensional, mais moderna que existe, para mostrar como é que no cérebro essas coisas se dividem. Não é bem assim. Até porque não existe uma área especificamente para cada coisa, o cérebro trabalha muito mais em rede do que com áreas isoladas, mas a gente de alguma forma poderia dizer que sim, esse sistema rápido, ele é mais difundido pelas estruturas mais antigas do cérebro, e o sistema devagar estaria mais relacionado, por exemplo, com o nosso córtex pré-frontal. Mas isso só com uma aproximação também. Né? Mas para dizer o seguinte, o sistema 2, ele é uma aquisição mais recente do ponto de vista evolutivo. O sistema 1 ele é mais compartilhado, por exemplo, com os mamíferos, né? Mesmo com outros vertebrados. Né? E esse sistema 1, o que ele faz? Ele opera de uma maneira automática, ele opera por associação. A gente costuma também chamar de intuitivo, né? A intuição é muito relacionada com o sistema 1. Ele exige pouco esforço e não tem controle voluntário. É aquilo que a gente faz, é o nosso famoso automático. Você está no piloto automático. Eu estou dirigindo, eu nem sei o que eu estou fazendo. Agora, quando a gente começa a dirigir, quando a gente aprende a dirigir, a gente está usando o sistema 2.
que é o sistema 2? Esse sistema que exige uma atenção dedicada para cada coisa que você faz. Ele é custoso, até do ponto de vista fisiológico, ele tem uma demanda de energia maior, e é ele que nos permite fazer cálculos complexos, pensamento mais estruturado, resolver problemas e o processamento dedutivo, né? Ele exige muito de memória de trabalho para que a gente consiga manter várias coisas ao mesmo tempo e consiga simular estados alternativos que a gente poder testar, né? Então, quando a gente tenta visualizar o que seria a relação do sistema 1 com o sistema 2, uma primeira imagem que poderia nos vir à mente é essa aqui, né? O sistema 1, o que vocês imaginariam aqui? O que seria o sistema 1 e o sistema 2 nessa foto? O sistema 1 seria o cavalo, talvez, né? Aquele é o automático, é aquele que vai fazendo diversas coisas ao mesmo tempo, comandado de uma maneira olímpica pelo sistema 2, né? É um pouco a nossa cultura racional ocidental, né? Que a gente acha, desde Platão pelo menos, né? Que a razão seria o comando, né? Que domaria ali a biga com os dois cavalos ali, cada um indo para o lado, né? Mas o que acontece muitas vezes é mais próximo disso daqui, né? A razão não tem essa capacidade de controle tão forte do sistema 1 como nós gostaríamos de acreditar. Uma imagem mais, talvez, verdadeira, né, mais próxima da realidade, seria essa, né? O condutor e o elefante. O sistema 1 como esse paquiderme gigantesco, que tem um enorme poder de processamento de informação, faz diversas coisas ao mesmo tempo, e o sistema 2 que, de alguma maneira, tenta levar o sistema 1 para o caminho melhor. Mas que, se o sistema 1 resolve quebrar uma cerca, se jogar na lama lá, em vez de ir para o lugar certo, o condutor não tem muita margem de manobra. E a gente tem que um pouco reconhecer esse poder do sistema 1, mas também a capacidade do sistema 2 de influenciar esse sistema 1 de alguma maneira. E é para a gente sentir um pouquinho mais o sistema 1 e 2 na prática. Voltando, por exemplo, da raquete e da bola. Vocês lembram quanto é que vocês falaram que era cada uma, né? Então, quanto custa a bola? 10 centavos. 10 centavos. Quem falou 10 centavos? 10 centavos. Muito bem. Alguém discorda? Tem que ser 5, porque se é 1 a mais, 5 centavos? 1 e 10. 5 centavos? Vocês estão convictos que são 5 centavos? Está todo mundo dizendo que é 10 centavos? 5 centavos? Como é que vocês chegaram a isso? Pois é, 10 centavos é a resposta do sistema 1. É aquilo que vem imediatamente para a nossa mente quando nós não temos tempo de processar a informação ou não dedicamos um esforço a processar aquela informação. Agora, se você pensar um pouquinho melhor, alguns de vocês já falaram. Quem falou que é 10 centavos, pensa o seguinte: a raquete e a bola juntos custam 1,10. A raquete custa 1 a mais do que a bola. Se a bola custa 10 centavos, quanto é que custa a raquete? 1,10. Né? 1 a mais do que 10 centavos é 1,10. Aí você soma 1,10 com 10, dá 1,20. Então não encaixa a conta. Se você usar o sistema 2, você vai chegar a 0,05, 5 centavos, fazendo provavelmente um raciocínio algébrico. Raquete X, bola Y, acho que a bateria está realmente acabando, você faria essa continha aqui e chegaria a 0,05. Poucas pessoas devem ter feito isso. Alguém fez essa conta? Você fez, montou o cálculo algébrico? Não a expressão. Tá. Porque aí você deve ter feito alguma coisa parecida com isso, né? Se a bola custasse 10, com a raquete custa 1, isso que a gente fez aqui junto, né? E aí você ajusta e chega ao valor correto, né? Mas é um pouco isso. Nós não podemos nos dar ao luxo de usar o sistema 2 para todas as decisões que a gente toma na vida. Vocês imaginam o inferno que seria, que em alguns casos fazer compras no mercado usando o sistema 2. Para cada uma daquelas 100 decisões que você vai fazer, calcular preço, tamanho da embalagem, olhar lá do lado quais são os componentes, né? Se tem sódio, se tem açúcar, se tem gordura trans, isso e aquilo, se tem organismos modificados geneticamente, aquela coisa toda. O que a gente faz é muito mais usar o sistema 1, né? E aí, voltando ao perfil da Linda, que a maioria de vocês disse que ela era ativa no movimento feminista. Não é isso? Alternativa 3. Só que o que acontece aqui, do ponto de vista da lógica?
ela ser caixa de banco e ativa no movimento feminista significa o quê? Que é ser um atributo somado a um outro atributo, você está colocando uma segunda condição. Então, essa segunda condição cria um subconjunto dentro desse conjunto mais amplo aqui, de que ela seja caixa de banco. Então, a gente pode pensar, né, que todas as possibilidades no mundo onde a Linda é caixa de banco, um caso especial de todas essas possibilidades é quando ela também é ativa no movimento feminista. Então, isso aqui necessariamente é menor do ponto de vista de probabilidade do que isso aqui, do que ser caixa de banco. Além disso, quando a gente coloca caixa de banco ou astronauta, por mais implausível... Não existe implausível? Existe implausível? Então, por menos plausível, né, que seja ela ser uma astronauta, isso agrega uma pequena probabilidade, pelo menos do ponto de vista lógico. Você tem aqui uma conjunção, né? Não, desculpa, uma disjunção, isso ou aquilo. Então, você cria um outro conjunto que vai se somar ali, né? Então, isso, o Luiz falou também da heurística da representatividade, né? Então, a heurística da representatividade, ela faz com que nós pensemos no que seria mais coerente, né? Com aquele perfil que a gente descreveu, seria mais coerente que ela também fosse ativa no movimento feminista. Mas isso não tem nada a ver com plausibilidade. A gente está falando aqui de lógica, de probabilidade. Então, muitas vezes, a representatividade vence a lógica. Isso é muito comum. E aí, quando a gente faz isso, a gente está usando o quê? O sistema 1. E quando a gente faz prova de concurso, a gente tem que usar o sistema 2. E não só em concurso, né? Isso aqui é um bom exemplo daquilo que o Luiz falou, da heurística da disponibilidade, né? A pessoa se preocupar, imagina alguém lá com seus 40 anos de idade, obeso, comendo desse jeito, bebendo cerveja daquele jeito e fumando, e está preocupado com o quê? Com um surto de ébola que está acontecendo lá do outro lado do planeta, né? Então, e aí a gente pensa, né? Tudo bem, existem esses dois modos de processamento. Agora, quem é que seria o protagonista? Em quem é que nós devemos confiar, né? Será que existe um sistema bom e um sistema mau? Como o pessoal gosta de representar, eu não coloquei a imagem aqui, mas geralmente a gente representa o sistema 1 como o Homer Simpson e o sistema 2 como o Spock, né? Não o capitão, né? O capitão é o Kirk. Mas eu acho que não é justo isso. Eu acho que a gente tem que pensar que, na verdade, são módulos dentro do nosso processamento que são muito úteis para determinadas situações da vida, né? Como eu estava comentando com vocês, a gente não pode usar o sistema 2 para todas as decisões, mas também nós não podemos deixar o sistema automático tomar todas as decisões. Em alguns momentos é preciso dar um passo atrás e usar esse nosso... Essa evolução que nós tivemos no nosso processamento, como seres humanos, né, em momentos que são mais críticos, né? E a gente vai ver um pouquinho isso para frente também.